Olá, sejam todos bem-vindos aqui aos canais do Grupo Otimoneiro e também do UniLaSalle para o primeiro episódio do Frequência do Saber. Eu estou muito feliz em iniciar hoje esse projeto, um projeto diferente, um projeto que tem o DNA tanto do Grupo Otimoneiro como do UniLaSalle, que é ter esse vínculo e fazer o saber com a comunidade. Então, aproveita que está chegando aí pela primeira vez. Se está chegando pela rede do UniLaSalle, vai lá seguir as redes do Timoneiro. Se está vindo ver nas redes do Timoneiro, vai lá seguir o UniLaSalle. E está começando então hoje o primeiro episódio, nesse 15 de outubro, Dia do Professor, Dia do Educador. Falaremos sobre isso, sobre a formação e sobre os educadores. Roda a vinheta e em seguida seguimos. Então sejam todos bem-vindos. Para dar início a esse projeto de construção de conteúdo, de inovação, empreendedorismo, cultura geral, questões que estão na pauta da sociedade, que muitas vezes a gente precisa dar uma aprofundada, com pessoas que são experts, são especialistas naquilo. A gente, aqui do Grupo Timoneiro e do UniLaSalle, vamos começar então a fazer esses conteúdos, esses podcasts, para a gente poder desenvolver mais. Nesse Dia do Professor, Dia do Educador, eu recebo com muita alegria aqui, para dar início a esse projeto, ao reitor da Universidade La Salle, o professor Dr. Irmão Clédes Antônio Casagrande. Muito bem-vindo e obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Vanderlei. É uma alegria participar aqui do Frequência do Saber, esse lindo projeto entre a Universidade La Salle e o Grupo Timoneiro. Acho que vem em boa hora este projeto, especialmente para que possamos cumprir com a nossa missão institucional da universidade de levar o conhecimento universitário para a comunidade de Canoas, e acredito que isso se adequa também à própria missão do Grupo Timoneiro, do jornal, das redes sociais, de disponibilizar conteúdo de qualidade, de excelência para a comunidade de Canoas e região. É uma alegria estarmos aqui. Legal. Já falamos até em outras oportunidades, né, reitor? São duas instituições, né? O La Salle há mais de 100 anos na cidade, o Timoneiro com 58 anos. Então, assim, os vínculos com a comunidade faz toda a diferença quando a gente está fazendo construção de saber, construção de conteúdo, de comunicação, porque não são empresas e instituições passageiras, né? São verdadeiramente instituições. Elas nasceram e estão aqui na cidade e foram se constituindo e construindo a própria cidade. Então, isso faz bastante diferença, né? Com certeza. E acredito que, pensando na história que o La Salle construiu em Canoas, desde 1908, presente em Canoas, antes mesmo de Canoas existir, o La Salle já estava em Canoas e acreditou em Canoas antes de Canoas ser Canoas, poderíamos brincar com isso, né? Então, acredito que a missão das duas instituições, com certeza, elas são próximas, cada uma, obviamente, com o seu que fazer, com a sua visão e com sua missão na comunidade, mas tenho certeza que esse projeto e outros projetos que possamos construir juntos vão trazer benefício tanto para a universidade quanto para o Timoneiro, mas principalmente para a comunidade de Canoas, no compartilhamento desses saberes, no compartilhamento de uma informação de qualidade, de conhecimento de qualidade e de excelência. Perfeito. E hoje esse podcast está indo ao ar no dia 15 de outubro, que é Dia do Professor, Dia do Educador, né? O La Salle dá essa visão mais ampla. E a ideia aqui, o convite é para a gente conversar um pouquinho sobre os desafios, como está a formação hoje, os cuidados que nós temos que ter enquanto sociedade com a formação dos educadores. E eu gostaria de começar te perguntando justamente sobre essa questão da inovação, da tecnologia, das novas tecnologias, né? Que trazem muitos desafios, mas trazem também várias potências, né? Como, por exemplo, o senhor que é especialista nisso, enxerga a formação de um educador hoje, a partir disso, né? No que o educador e as instituições têm que estar de olho? Olha, acredito que vivemos num momento histórico ímpar, em que
a formação dos educadores é cada vez mais importante, não somente a formação inicial, pensando na perspectiva de uma graduação específica, na licenciatura, mas especialmente a formação continuada. Eu, como educador, o que eu posso dizer é que desde a minha primeira graduação eu nunca parei de estudar e acredito que eu vou ter que continuar estudando e me formando enquanto eu estiver tendo a função e atuando como educador, como pesquisador, como é o meu caso, dentro do programa de pós-graduação em educação, mestrado e doutorado da Universidade de La Salle, mas também dentro do curso de pedagogia e das licenciaturas. Acredito hoje que nossa sociedade ela tem atualmente elementos que exigem cada vez mais dos educadores não apenas formação técnica, mas também competências e habilidades que vão além da formação técnica. Digo isso por quê? Porque hoje me parece que o grande desafio dos educadores é aprender e continuar aprendendo sempre. Vamos pensar no advento hoje das novas tecnologias, de uma sociedade globalizada, ao mesmo tempo elementos na sociedade em que fazem a profissão do educador se tornar cada vez mais difícil, como por exemplo hoje temos o advento das fake news, um descrédito em relação à ciência, por exemplo, uma contestação da ciência, mas principalmente a entrada hoje, por exemplo, da inteligência artificial no cenário da educação, a facilidade com que os educandos e mesmo os educadores têm acesso a informações e a informações que muitas vezes não são de qualidade. Então hoje é fácil eu tentar achar um conceito ou uma informação na internet, é muito fácil esse acesso, entretanto, essa informação ser de qualidade ou ser verídica implica um processo de checagem. Então, isso está à frente do educador, está impactando no dia a dia do educador. Então, o que eu acredito hoje que é importante para nós pensarmos a formação dos educadores? Obviamente, uma formação técnica, uma formação inicial na sua área de atividade muito bem feita, uma formação também que implique o entendimento dos próprios educandos. Os educandos hoje não são os mesmos de 10 anos atrás, ou seja, esses educandos hoje das novas gerações já vêm com essa capacidade de pesquisa, por exemplo, da internet, da inteligência artificial, já são nativos digitais, poderíamos dizer assim, e o professor precisa se dar conta disso, né? Mesmo o professor tendo sido formado lá, vamos dizer, no início do século ou ainda no final do século passado, ele precisa se atualizar. Por quê? Porque hoje não dá mais para pensar em nós prepararmos, planejarmos uma aula sem o uso das tecnologias, por exemplo, sem, ao mesmo tempo, informações que são advindas de diversos canais de comunicação e fazer também essa triagem de informações é importante. Então, me parece que é um momento chave para os educadores de que a formação inicial, as competências iniciais e básicas são fundamentais, mas, ao mesmo tempo, essa capacidade crítica de leitura da realidade, de incorporação de novas tecnologias, de novas informações no seu dia a dia, também são tão importantes quanto aquelas formações iniciais e aquelas competências básicas desses educadores. Eu fico imaginando assim, né? Eu fui educado na básica, por exemplo, num formato onde o irmão, depois de 5 anos, quando ia passar naquela mesma série, ele podia ter os mesmos planos de aula, o mesmo processo, né? Hoje, de um ano para o outro, muita coisa pode mudar, né? Então, eu acho que é isso que o reitor está falando, né? O professor, ele precisa ter uma base, o educador, ele vai ter que ter essa base, mas ele vai ter que estar aberto e adaptando esse processo o tempo inteiro, né? Acredito que a pandemia tenha acelerado muito esse processo como um todo, né? Exatamente. Eu acho que na pandemia foi um momento impactante para a vida, penso, da universidade, dos educadores, especialmente daqueles que eu convivi. E também foi um momento de aprendizagem, sabe, Vanderlei? Eu acho que é importante dizer isso. Por exemplo, os educadores da universidade, nós já tínhamos um projeto com a Google e todos os nossos professores, 2 anos antes, nós estávamos fazendo formação Google com eles, então eles já estavam aprendendo as ferramentas da Google. Então, para nós foi muito rápido essa passagem da educação da sala de aula para a educação
através das ferramentas da tecnologia, através do meeting, através da educação online. Obviamente que foi impactante, foi difícil, foi duro. Imagina, a partir do momento em que eu tenho face a face, eu tenho o meu educando aí na frente, eu consigo perceber se a minha aula está impactando positivamente ou não, desde a perspectiva do educador. Imagina isso, eu começar agora a olhar através de uma tela aí, pequenininha, né? Como é que eu consigo estabelecer essa relação? Então, em termos de tecnologia, hoje, muitas novidades, e os educadores são desafiados a isso, novas tecnologias, novas metodologias de ensino, aquilo que nós chamamos hoje de metodologias ativas, ou seja, de que o professor não é mais um repassador de conteúdo ou de conceitos. Então, o professor hoje não é mais um transmissor de conhecimento, ele é um mediador, diríamos assim, e também alguém que está apoiando o educando, apoiando o estudante a que forme competências e habilidades, porque vamos pensar o seguinte, quem precisa aprender é o estudante. Claro, o professor também aprende nesse processo, mas é o estudante que precisa desenvolver competências e habilidades. O professor não pode aprender pelo estudante, então o professor precisa propiciar espaços de aprendizagem efetiva, aprendizagens significativas. E as metodologias ativas, especialmente nesse sentido, aquelas situações em que envolvem o fazer para aprender são muito importantes. Então, na Universidade La Salle, por exemplo, todos os cursos de graduação, nós temos esse pré-requisito, esse pré-requisito básico de que é necessário fazer para aprender. Como é que um enfermeiro, uma enfermeira sairá bem formado da universidade? Fazendo. Então, ele vai ter que aprender as competências básicas, vai ter que aprender todo o conteúdo teórico, mas principalmente o prático. E o prático é fazendo o quê? Indo para a prática, vivendo a experiência, saindo da sala de aula e fazendo as aulas práticas, fazendo os seus estágios nos hospitais, nas unidades básicas de atendimento. O mesmo vale para o professor, na formação a formação inicial e continuada de um professor. Como é que nós nos tornamos educadores, professores? Óbvio, com uma formação inicial, teórica, mas também prática, através da experiência em sala de aula, através da proposição de projetos de aprendizagem, através dos estágios formativos. Então, acredito que na universidade o desafio exatamente é este de aliar teoria e prática, fazer para aprender. Não basta somente uma base teórica se eu não tenho uma base prática. E na vida do educador, acredito que também essa é a dinâmica que vai perpetrar ou vai continuar durante a vida do educador. A capacidade de continuar aprendendo, tanto do ponto de vista teórico, mas também aprender pela prática. Eu gosto muito dessa ideia de que é possível aprender através do dia a dia, através da própria ação do educador. Então, a formação também se dá, uma formação continuada, a partir da realidade, a partir do perceber as necessidades dos estudantes, a partir da capacidade que o educador vai desenvolvendo de criar novas estratégias de ensino e aprendizagem, a partir da incorporação de novas tecnologias, como foi o caso aí que nós comentamos, da necessidade de transformar a sala de aula presencial numa sala de aula virtual em 48 horas. Tudo isso implica aprendizagem, tudo isso implica desenvolvimento de novas competências e novas habilidades, independente da idade do professor. Quer tenha ele 30, 40 anos, ou 50, ou seja, alguém mais experiente. Não quer dizer que com 20 e poucos anos agora vai se formar educador e por ser quase nativo digital vai ser um bom educador nesse novo formato. Não quer dizer. E também não quer dizer que com mais de 50 não vai conseguir se adaptar. Eu tenho duas filhas que na pandemia, por exemplo, uma estava na pré-escola, no primeiro ano da pré-escola, né? E a outra estava no primeiro ano do fundamental, bem naquele ano, né? Então, passamos por vários professores, vários educadores, e deu para ver muito claramente, independente da idade, os que conseguiam engajar, conseguiam educar, conseguiam fazer esse processo, e os que tinham um pouquinho mais de dificuldade. E não tinha a ver com a tecnologia, porque a tecnologia era a mesma para todos. E hoje também é assim, né, Reitor? Por exemplo, tu falava que hoje o educador não pode ser, o professor não pode ser aquele que só fica passando, transmitindo ali o conhecimento.
às vezes os alunos, eles estão já tão conectados com algumas novidades e tão engajados, porque as tecnologias engajam, são feitas para engajar, para manter preso na tela, que de vez em quando a gente vê, eu vejo com as minhas filhas, os professores utilizam aquela nova febre, né, que os alunos estão, para trazer para dentro da sala de aula e a partir dali fazer a construção desse saber. Então, o professor ele tem que ficar atento também, né, porque a tecnologia não é inimiga. E eu queria já aproveitar falando disso, perguntar da inteligência artificial. Como é que os educadores, a partir de agora, não é algo novo, mas está cada vez mais presente, né, na vida de todos nós, como é que os educadores vão ter que lidar com a inteligência artificial no seu processo? Eu acredito que é um processo que não tem volta, essa imersão da tecnologia no dia a dia da sociedade. Então, o celular chegou, o smartphone chegou, o computador chegou. Hoje, na verdade, já há uma mescla entre o computador e o próprio celular. O computador já está na nossa mão, né, no smartphone. E na sala de aula isso chegou. Então, a escola, a universidade não pode simplesmente virar as costas para essas novas tecnologias. Acredito que a grande questão será como integrar essas novas tecnologias de modo a que proporcionem realmente a formação de competências e habilidades, tanto para os educadores quanto para os educandos. Ou seja, a tecnologia por si só, ela é uma ferramenta. Vejam, se nós estamos falando de educação, nós estamos falando do desenvolvimento, da formação de um ser humano que se relaciona com tecnologias, um ser humano que se relaciona com outros seres humanos, um ser humano que se relaciona com a sociedade, que se relaciona com o meio ambiente. Então, a tecnologia é um dos elementos neste mundo de sentido desses educadores e desses educandos. O que eu quero dizer com isso? É de que não se pode fechar as portas para as novas tecnologias, porque seria, diríamos assim, um problema a longo prazo, porque o mundo evolui e junto com ele não há como a escola ficar fechada nesse sentido, a universidade. E segundo, não dá para fazer uma incorporação acrítica das tecnologias. Ou seja, hoje eu posso dizer que o Google me responde ou que determinadas ferramentas, ChatGPT, me respondem adequadamente ou com certa eficácia determinadas perguntas que eu tenho. Entretanto, vamos lembrar de que isso é apenas uma ferramenta. Não há uma assertividade, não há 100% de assertividade nas informações que estão aí correntes, né? Por quê? Porque a inteligência artificial capta as informações que estão disponíveis na web. A capacidade de olhar se essas informações são verdadeiras ou falsas, e mais, a capacidade de entender se essas informações são adequadas para a minha vida e para a vida dos meus estudantes ou da minha família, depende de uma formação que nós chamamos de formação humana. Depende da construção de um mundo de valores, de um mundo de sentidos. Ao mesmo tempo, depende da resposta a que pessoa eu quero ser, que educador eu quero ser e, ao mesmo tempo, a resposta em que mundo eu quero viver. Então, a incorporação de tecnologias ela é importante, eu não vejo como um problema hoje para qualquer uma das nossas profissões, seja ela educador, ou médico, dentista, ou mesmo se nós pensarmos o advogado, contador. A tecnologia pode nos facilitar a vida. Agora, entregar tudo na mão da inteligência artificial, da tecnologia, eu acredito que nós não devemos. Devemos utilizá-la criticamente e adequadamente em prol do desenvolvimento e de uma sociedade melhor, de um humano melhor. Como uma ferramenta, né? Exatamente. Como uma ferramenta, como mais uma ferramenta que nos potencializa criar e inovar, né? Vamos olhar historicamente, por exemplo, o livro. O livro foi uma grande ferramenta, a invenção da imprensa, né? Dos tipos móveis lá, o Gutenberg. Cara, olha que revolução foi isso na época. A possibilidade de divulgação do material, de um saber histórico que havia sido constituído e construído, e a possibilidade de replicar isso e colocar na mão de mais pessoas. Então vejam, acredito que esse tipo de evento que nós chamamos na história da ciência, na história da educação de revoluções, como foi a imprensa nesse momento,
Está acontecendo hoje com a inteligência artificial e com Second Life, com outras formas de organização que nós nem sabemos por onde a coisa vai andar. Então, por um lado, não dá para virar as costas para isso, por outro, não dá para dizer que isso somente vai existir esse tipo de coisa no futuro. Então, realmente, utilizar isso como uma ferramenta, como algo que pode nos ajudar, desde que bem utilizado no campo da educação e acho que no campo de todas as profissões. E para a gente não perder isso assim de norte, né? O que é um bom processo? Eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu, quando fui procurar a escola para as minhas filhas, por exemplo, eu procurei, elas são laçalistas, né? Elas estudam lá, nem tínhamos falado sobre isso, mas eu procurei uma escola que tivesse novas tecnologias, que estivesse atento a isso, mas que tivesse uma atenção para outras questões que para mim são fundamentais no processo educacional. Um deles, o vínculo com a comunidade, eu acho isso muito importante, né? Saber que é pertencente a uma comunidade, para mim, é fundamental no processo educacional. E outros são os valores, né? A questão dos valores no dia a dia do processo da educação. E João Batista de La Salle tá lá na base do início de tudo isso, do processo formador, da pedagogia, dos professores, e também dá uma base conceitual, moral, de linha humanista. Então, assim, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de um monte de coisa que são ferramentas, e ferramentas podem ser usadas do jeito bom ou do jeito errado, né? E qual é a importância, então, para o educador também utilizar tudo isso, utilizar bem essas ferramentas, mas no seu processo ter uma visão de pedagogia que seja para uma formação de mundo melhor, né? Acredito que tu trouxeste um exemplo muito bom aqui, que é o de La Salle. La Salle não deixou de usar, quando criou a primeira escola normal, lá no final do século XVII, início do século XVIII, La Salle não deixou de usar as tecnologias que possuía então, que eram a pena, o tinteiro, os primeiros livros, cartazes para educar. Ao mesmo tempo, La Salle foi importante e inovador no seu tempo porque criou a primeira escola de formação de professores, aquilo que nós chamamos de escola normal. Ele é o fundador dessa escola. Criou livros e instrumentos didáticos para melhor educar e que facilitasse o processo educativo das crianças, mas não perdeu um elemento importante que disseste, que é o conceito de humanismo. Então, a educação lasalista, desde o princípio, sempre foi uma educação humanista, que teve como centro de referência a pessoa humana. E a pessoa humana entendida nas suas diversas dimensões, ou seja, nós, como pessoas humanas, precisamos formar o nosso físico, precisamos atender às nossas necessidades básicas de alimentação, de descanso, mas também precisamos formar os nossos afetos, as nossas relações, e para isso uma comunidade educativa e um espaço saudável de convivência é fundamental, com valores espaço que valoriza a família, espaço que valoriza a amizade, o respeito mútuo, as regras, e ao mesmo tempo um espaço de ciência e de tecnologia, que não vire as costas para o mundo. Ou seja, que também incorpore as novas descobertas, o avanço da sociedade, que dialogue com a própria sociedade. Então, acho que isso nós podemos dizer e configurar como uma educação cristã, uma educação humanista que inova, mas ao mesmo tempo que tem como centro de referência o sujeito humano, a pessoa humana. E a pessoa humana aqui entendida como o educando, a família e também o educador. E acredito que esse podcast aqui, ele está rodando exatamente no Dia do Educador. Acredito que esse é um elemento importante, né? Poder reafirmar essa importância do educador dentro do processo educativo. Obviamente que todo o fazer do educador é em prol do desenvolvimento do seu educando, da criança, do jovem que está na sala de aulas ou no laboratório da universidade. Todo o esforço do educador da comunidade educativa é em prol desse sujeito que está em processo de formação. Por isso que a valorização do educador, e aqui para os laçalistas nós entendemos educador muito mais do que o professor. Educador é todo aquele
sujeito que está na comunidade educativa, que está na escola, que está na universidade, que contribui com o processo educativo. Então, para nós, educador é o porteiro, é a pessoa que recebe o estudante, é a pessoa que está aí num serviço técnico administrativo, fazendo as questões e organizando as questões burocráticas. Todos esses são educadores. Todos esses são responsáveis por um ambiente de aprendizagem que valoriza a vida, que valoriza processos de aprendizagem, de desenvolvimento de competências, de habilidades, de valores, especialmente no contexto de uma comunidade, eu poderia dizer assim, uma comunidade que tem o valor da vida e uma educação cristã e humanista como fundamentos para a sua existência. Perfeito, a gente vê isso acontecer, né? Porque se a gente parar, se a gente esperar que o aluno, o educando só aprenda quando estiver sentado na frente do professor, dentro daquele tempo todo que ele está num ambiente de aprendizado, é muito pouco, né? É muito pouco. Ele está aprendendo desde quando ele chega e dá um bom dia ou recebe um bom dia da pessoa que recebe ele, da forma como as pessoas se tratam no seu ambiente, da segurança que ele sente, né? Mas eu gostei muito do que trouxeste a educação, ela tem um foco no indivíduo, né? Porque ela precisa desenvolver individualmente, mas o resultado dele é coletivo. Exato. A educação nunca é um processo individual, né? Nós não somos ilhas, não somos pessoas isoladas, nós vivemos em sociedade. A educação, ela precisa olhar para a sociedade, todo esse processo. Por quê? Porque nós aprendemos conjuntamente. E a sociedade obviamente, a sociedade evolui com os indivíduos evoluindo, mas principalmente a sociedade evolui coletivamente. Acho que esse senso de comunidade, e por isso que nós entendemos o nosso espaço educacional como comunidade educativa, como um espaço comunitário de desenvolvimento de pessoas, de seres humanos, de seres sociais e principalmente olhando para a família, olhando para esses sujeitos que aí estão como seres realmente contextualizados, históricos e capazes de aprender. Eu acho que esse também é um outro elemento importante. Legal, bacana. Eu quero agradecer muito a presença do irmão, do reitor, quero passar para as suas considerações finais, a sua despedida, mas antes eu quero dar os meus parabéns aí para todos os meus professores, mestres de vida aí, e nem todos eram professores. Tive muitos mestres, eles sabem quem são, né? Quero agradecer muito e homenagear nesse dia 15, e ao reitor quero agradecer muito o nosso papo aqui no dia de hoje. Gostei demais desse nosso primeiro episódio do Frequência do Saber, e obrigado. Eu espero que o senhor volte outras vezes. Por favor, sempre convide, estamos à disposição, e também quero reiterar meu agradecimento a todos os nossos educadores e ao mesmo tempo parabenizar pelo Dia do Educador, dia 15 de outubro, especialmente porque eu acredito muito na educação, acredito muito no papel dos educadores, dos professores e dos técnicos que estão vocacionados, têm essa nobre missão de educar, e poder dizer que cada vez mais eu acredito que hoje um mundo, uma sociedade sem educação, sem uma educação de qualidade, de excelência, que impacte vidas e que transforme realmente a sociedade, ele não é viável. Então, parabéns pelo Dia do Educador, e que possamos sempre construir uma nova sociedade a partir de uma educação séria, de qualidade, que tenha a vida como elemento fundamental. Tá certo, obrigado. Esse foi o primeiro episódio do Frequência do Saber. Começa a nos seguir aqui. Se tu tá na rede do Nila Salle, começa a seguir. Se tá na do Timoneiro, começa a seguir também. Nos acompanha nas nossas redes sociais, vai vir muito conteúdo por aí. Se quiser, deixa nos comentários que conteúdo tu quer saber um pouquinho mais com os especialistas, com o time do Nila Salle e do Timoneiro juntos. Um ótimo 15 de outubro, um bom dia para todo mundo e até a próxima. Tchau!